paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, neste mesmo lugar, para gravar mais uma mensagem sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa aqui, se eu não me engano, é a 16ª mensagem que eu tenho gravado, falando do Evangelho, falando de Jesus, falando das boas novas de salvação. E eu queria dizer que eu estou fazendo isso, como eu já disse, com a intenção de alcançar as vidas que não têm o conhecimento de Jesus, que não têm o conhecimento da salvação, que muitas vezes não têm o conhecimento das Escrituras. Mas eu tenho feito com muito temor e muito tremor diante de Deus. Porque o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou pregando aqui, eu estou pregando palavras de Deus, palavras de Jesus, palavras de vida eterna. Então eu não estou aqui por vaidade ou por querendo, alguma coisa, tanto é que eu não tenho anunciado outra coisa que não somente a salvação, o Evangelho, o Senhor Jesus. Não tenho anunciado religião, porque eu entendo que quem salva não é religião. Não é porque você está na religião A, B, C, D, ser participante dessa ou daquela igreja ou daquela instituição religiosa vai te dar o direito de um dia estar no céu. Também não estou aqui pedindo ideia de ganhar dinheiro com esse vídeo, alguma coisa parecida, porque o Senhor Jesus é que nos dá todas as coisas, Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós trabalhamos para Ele, anunciando o Evangelho, cumprindo a nossa obrigação com Ele, não que Ele tenha essa proposta, mas é Ele que nos dá todas as coisas, Eu costumo dizer que Ele já nos dá adiantado, Nós estamos fazendo aqui, não é que estamos sempre devendo para Deus, sempre na obrigação de pagar para Deus. Por quê? Porque Ele que nos dá todas as coisas, Ele nos dá a vida, Ele nos dá o ar, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá tudo. Tudo vem dele. Ainda até o trabalho, nossos filhos, nossa família, nossa casa, nossos bens. Tudo vem de Deus para nós. Então, não é essa também a minha intenção. Qual é a minha intenção, então? Alcançar as vidas, alcançar as almas. Eu sei muito bem que a responsabilidade do peso que é falar de Jesus, falar de Deus. A palavra diz que nós que anunciamos essa palavra, que nós que recebemos essa palavra e anunciamos, nós sofreremos maior juízo, da parte de Deus. Então, como mensagem, eu queria deixar isso aqui, mais essa mensagem, como início dessa mensagem. E hoje nós vamos continuar falando do Evangelho de Jesus Cristo, da salvação, das boas novas de salvação, Vamos falar só da Bíblia, então nós não temos aqui outra literatura, somente a Bíblia, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor tem colocado, eu vou colocar aqui. E também dizer o seguinte, irmãos, que é Deus falando conosco através da sua palavra. Então Ele fala com quem está ouvindo aqui e fala comigo também. Então eu não estou aqui julgando, não estou aqui apontando nada. Eu apenas estou anunciando aquilo que Jesus falou. O que Jesus falou, o que Jesus anunciou, que é o Evangelho, que é a salvação, eu procuro colocar aqui da melhor maneira possível, Ainda que sou muito limitado, no meu jeito de falar, às vezes erros acontecem, logicamente, porque eu não sou graduado em nenhuma faculdade, em teologia, mas aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho conseguido do Senhor Jesus, por graça e misericórdia dele, eu tenho procurado passar a outras pessoas. Também é assim, o Senhor Jesus, ele, quando esteve aqui, ele poderia ter ido para as sinagogas, ele poderia ter ido para o templo, buscar os doutores da lei, buscar os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, mas ele não fez assim. Jesus escolheu os iletrados, pescadores, homens trabalhadores, pescadores, muitas vezes sem muita
instrução, mas é Ele que nos prepara, na verdade, né? É Ele que nos ensina. Muitas vezes a sabedoria deste mundo não é a sabedoria de Deus, né? Então, o que eu tenho passado aqui? Eu tenho passado aquilo que eu tenho aprendido do Senhor Jesus, da palavra de Deus. E é uma responsabilidade muito grande. Então eu queria deixar colocado isso aqui. É com tremor e temor de Deus que eu tenho postado essas mensagens aqui neste vídeo. Eu espero que alcance as vidas, o propósito para aquilo que eu tenho colocado diante de Deus. Mas, como proposta inicial, o que é o Evangelho, né? O Evangelho é as boas novas de salvação. Mas alguém poderia perguntar, né? Salvação do quê? Salvar eu do quê? Eu não preciso ser salvo. Né? Muitas pessoas pensam assim, até os religiosos da época de Jesus não recebiam Jesus, não recebiam a palavra, porque achavam que aquilo que eles faziam na sua religião, aquilo que os fariseus, doutores, né, instruídos na palavra de Deus, os profetas, na lei de Deus, então não aceitavam Jesus, né? Ainda muitas vezes zombavam, né? Mas quem é esse aí, né? Esse aí é o filho do carpinteiro, né? Esse aí não é o... nasceu lá em Nazaré. Alguém falou, mas poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, ainda que Jesus não tinha nascido em Nazaré, foi em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Mas as pessoas duvidavam de Jesus, né? Jesus também não tinha assim uma aparência que nem aparece aí nos filmes que a gente está acostumado a ver, né? Olhos verdes, cabelos longos, né? Pele clara, bem diferente daquilo dos judeus, né? Que a gente conhece e vê por aí. Jesus era descendente de judeu na carne, né? Então precisamos entender isso. Mas os filmes colocam, né? Para poder as pessoas verem, acharem bonito, né? Um Jesus, né? Conforme o padrão de beleza do mundo atual, né? Loiro, olhos verdes, azuis, alto, forte, bonito, né? Mas a própria Bíblia nos mostra um Jesus que era um homem trabalhador, filho de carpinteiro, naturalmente o carpinteiro também foi criado, não era rico, era pobre, né? Acostumado no trabalho, acostumado a trabalhar, homem de dores, né? Não tinha uma formosura, uma beleza nele para que nós desejássemos, mas Isaías diz assim, né? Mas é o Senhor Jesus, e é aquilo que nós temos pregado e falado aqui. Mas como mensagem inicial, Jesus, né, quando esteve aqui, ele fez muitos sinais, né? Ele multiplicou pães, né? Ele curava enfermos, ele expulsava demônios, muitos sinais e maravilhas o Senhor Jesus fazia. Mas o propósito disso tudo é para testificar daquilo que ele ensinava, né? Então ele ensinava, ele falava que ele era o Filho de Deus, que para as pessoas pudessem crer, o Senhor Jesus então fazia todos aqueles sinais, né, e maravilhas que ele fazia. Primeiro que ele era o Filho de Deus e outro aqui para mostrar para as pessoas que ele era o Filho de Deus, para que as pessoas pudessem acreditar. Ainda assim, apesar dos sinais, das maravilhas, muitos não criam, né, como até hoje muitos não creem. Mas eu não estou aqui, como eu disse, né, para fazer você crer. Isso aí é você que vai ouvir a palavra, né? E a palavra precisa gerar duas coisas em você. Duas coisas precisa gerar nós que ouvimos a palavra. A primeira coisa, ela precisa gerar o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E a palavra, ela tem que trazer um arrependimento. Arrependimento do quê? Dos nossos pecados. E também tem que gerar em nós a fé. Né? Porque é por meio da fé que o Senhor, Deus, Ele nos salva. Né? Derrama a sua graça sobre a nossa vida. Mas você tem que crer. E quem que é a palavra que vai gerar isso em você? Se a palavra não gerar, ninguém vai gerar. Ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano pode convencer você que você precisa se arrepender e crer. Somente a palavra. Ouvindo a palavra é que você vai se arrepender, reconhecer que você é pecador, se arrepender dos seus pecados
e vai crer em Jesus Cristo. Se não for pela palavra, é o que eu estou fazendo aqui, estou anunciando a palavra de Deus, né? Mas aqui no Evangelho que escreveu João, capítulo 6, Jesus já tinha feito grandes milagres, tinha multiplicado pães e peixes, alimentado uma multidão de pessoas. A Bíblia fala de 5.000 pessoas, né? Só de homens, né? Fora mulheres, crianças que estavam ali. Então, eram bastante pessoas, né? E ele alimentou isso a partir de pães, né? De alguns pãezinhos que tinha lá, né? Diz aqui que tinha um rapaz lá, né? João capítulo 6, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Para 5.000 pessoas, né? Ou mais de 5.000, 5.000 era só de homens, né? Mas Jesus multiplicou isso, não é assim? Fez um grande milagre, multiplicou e alimentou a todos, e ainda sobrou muitos pedaços de pães, muitos cestos, né? Dizem 12 cestos de pedaços de pães, né? Que tinham sobrado, né? Depois que todos se alimentaram. E as pessoas então começaram a acompanhar Jesus, né? A fama dele começou a crescer naquela região, e as pessoas começaram a buscar Jesus, grandes multidões começaram a acompanhar Jesus, né? Mas como o objetivo principal de Jesus não era alimentar as pessoas, né, materialmente, como não é até hoje, né? O objetivo do Evangelho de Jesus é levar você para a vida eterna, né? É levar você para o céu. Esse é o objetivo da palavra, esse é o objetivo do Evangelho, esse é o objetivo que Jesus veio aqui. Jesus veio aqui para nos salvar, para nos levar ao céu. Nós só vamos para o céu através de Jesus. Se nós cremos em Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, né? Mas aqui, então, depois que Jesus fez isso, né, multiplicou os pães, as pessoas corriam atrás de Jesus, e Jesus começou, então, a colocar o discurso, né? E ele teve um discurso aqui que ele falou sobre que ele era o pão da vida. É o pão da vida para os que creem, né? Eu sou o pão da vida. E as pessoas mas pão, como é que a gente vai comer, né? Jesus começou a falar, quem não comer a minha carne, quem não beber meu sangue, né? Não tem parte comigo, né? Eu sou o pão vivo, ele começa a dizer, né? Então aqui no verso 48, no capítulo 6, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Vossos pais, dizendo, comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí eles começaram a murmurar e falar entre eles, né? Como é que pode esse homem dar a carne dele para nós comer, né? Não entendendo bem o que Jesus estava falando, né? E Jesus no 53 aqui ele fala, olha, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, disse, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne, verso 55, verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Então ele disse ali, ensinando, né, essas coisas ali na sinagoga, né, aqui diz em Cafarnaum. Né? E os discípulos, aquela multidão de discípulos que estavam com ele, começaram a dizer assim no verso 60, né? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus desceu do céu, né, e ia subir para o céu, né? O Espírito, Jesus estava falando aqui da sua morte, né?
Ele seria morto, derramaria seu sangue para poder nos dar vida, né? É isso que Jesus estava falando aqui, né? Quando nós cremos, nós participamos da sua morte e da sua ressurreição, nós participamos do seu corpo e do seu sangue, né? Quando nós cremos nessa verdade, né? Cremos no Evangelho. O Espírito, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus quem era que os cria e quem é que não, né? Quem é que havia entregado. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, depois que Jesus fez esse discurso, começaram as pessoas a abandonar Jesus, né? Tornaram para trás, já não andavam mais com ele. E Jesus olha para os 12 que ele tinha escolhido e faz uma pergunta para ele: quereis vós também retirar-vos? E é aqui que eu quero colocar, né, esse verso 68, a resposta de Pedro, né, 68 e 69. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Palavras de vida eterna, né? Então, pela palavra, né, que está sendo anunciada, que está sendo pregada, o Evangelho, né, são palavras de vida eterna. E aqueles que creem, né, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, têm essa vida eterna. Então é a fé, certo? O próprio Senhor Jesus, o Evangelho de Marcos nos relata isso, né? Evangelho de Marcos. Tem um verso aqui que eu queria colocar, que o Marcos é um evangelho assim, mais sucinto, né? Fala mais das proezas, dos milagres, né? Do poder de Jesus na terra. Mas tem um verso aqui no capítulo 1 de Marcos, verso 15, vou ler o 14 e o 15. E depois que João foi entregue, João Batista aqui, né? João foi entregue à prisão, né? João Batista veio antes de Jesus, começou a pregar o reino de Deus, foi preso, né? Foi degolado, né? Teve a sua cabeça decepada por causa de ter falando de Jesus, do reino de Deus, do Evangelho, né? Ele também denunciava o pecado, né? E as pessoas que estavam em pecado ficavam com raiva dele, e aí ele acabou sendo degolado. E depois que Jesus veio, então, foi preso, né? Veio Jesus para a Galileia, pregando o quê? O Evangelho do reino de Deus. E Jesus dizia assim, né? Ao Evangelho do reino, ó, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, o tempo é hoje, né? Jesus já tinha vindo. Aquilo que os profetas tinham anunciado, a lei tinha anunciado, né? Que Jesus viria, estava se cumprindo em Cristo. Cristo estava aqui, tinha chegado, o tempo estava, o reino de Deus está próximo, está aqui, né? O reino de Deus, quer dizer, Jesus estava aqui, né? Em carne, em vida, né? Conosco, Deus conosco, estava aqui, né? O reino de Deus, que é Cristo Jesus, está aqui, né? Arrependei-vos, diz Jesus, e crede no Evangelho. Então aqui está duas coisas que tem que gerar em nós a palavra: o arrependimento e a fé. Crer no Evangelho, crer nas palavras de vida eterna, que é o Evangelho. Então por isso que eu digo, se você não arrepender e você não crer no Evangelho, você não vai fazer parte do reino de Deus. Então não é porque você é da religião A, B, C, dessa ou daquela. Não. O reino de Deus, a vida eterna, está disponível a todos que se arrependem e crê no Evangelho. Crê nas palavras de Deus, nas palavras de Jesus. Se você arrepender e crer,
né? Agora, muitas pessoas, né, quando falam assim, arrependimento, arrepender do quê? Eu sou uma pessoa boa, né? Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa religiosa, cumpro minhas obrigações religiosas, né? Eu vou no culto todo domingo, ou na missa, né? Eu cumpro minhas obrigações religiosas, eu ajudo os outros, né? Eu ajudo o próximo, eu pago minhas contas direitinho, né? Procuro andar certinho, não falo mal dos outros, né? Então eu sou uma pessoa boa. Então não tem, vou arrepender do quê? Quando cometo alguma coisa, eu vou lá, confesso, né, para alguém, aí cumpro lá a minha penitência, pago lá a minha penitência e pronto. Será que é assim? Está dizendo aqui, arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Jesus, certa feita, disse que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, né? Os sãos não precisam de médico, somente os doentes. Naturalmente que Jesus estava falando aí não só das doenças físicas, mas também da espiritual, a lepra espiritual, que é o pecado, né? Então, Jesus veio para os pecadores, aqueles que admitem que são pecadores, né? É para esses que Jesus veio, tá certo? Veio para quê? Para dar o perdão dos pecados. O que acontece, irmãos, é que a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Então não tem esse nem aquele. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Nós achamos, né? Eu não marquei aqui, mas vou ver se eu acho aqui Romanos. Romanos 3, do verso 10, diz, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só, né? Então, quer dizer, não tem ninguém, né, justo, né, na terra. Não tem ninguém, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, né? Ninguém pode dizer eu não tenho pecado, né? Ainda que muitas pessoas, né, acham que porque cumpre certas obrigações religiosas já está no céu. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que todos pecaram. E o pecado, ele tem uma consequência, né? O que é a consequência do pecado? Aqui, ó, capítulo 6 de Romanos, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, se todos pecaram, todos estão pecados, então todos morrem. Não é isso? Por causa do pecado. Então Jesus, ele veio aqui para nos livrar da morte. Que morte que está dizendo aqui? Será que é a morte física? Não, a morte física, quem acredita, quem não acredita vai morrer. De qualquer forma. É a morte, é a segunda morte, a morte eterna, né? Então quem morrer nos seus pecados, não confessá-lo, não arrepender, né? não chegar diante de Deus, receber pela fé o Senhor Jesus, arrependendo dos seus pecados, para que o Senhor Jesus possa receber os nossos pecados. Se nós morrermos nos nossos pecados, o que vai acontecer? Nós vamos ser condenados. O pecado, ele vai levar nós para a condenação eterna, a morte eterna. Então é muito sério isso. Por isso que Jesus começou a pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho, não é? Mas como eu disse, muitas pessoas podem dizer, né, mas eu não sou pecador, né? Vamos dar uma olhadinha em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, ele, todos conhecem, né? Em Êxodo 20 está os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos é muito ensinado, ainda que alguma igreja aí tenha mudado, né? Tenha mudado um pouco os 10 mandamentos. Então hoje nós estamos na nova aliança, que é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Aqui alguém pode dizer, mas isso aí é Antigo Testamento. Mas veja bem, a lei, né? Jesus disse que ele não veio abrogar a lei, ele não veio cancelar a lei, né? Que lei que ele não veio cancelar? Ele não veio cancelar essas leis aqui, os 10 mandamentos,
né? O princípio dos 10 mandamentos ainda está valendo. Nós não estamos mais debaixo da lei, né? Agora nós estamos debaixo da graça. Por que nós estamos debaixo da graça? Pela fé. Porque ninguém consegue cumprir a lei, irmãos. Ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém pode dizer que quem for viver debaixo da lei tem que cumprir toda a lei. Se tropeçar num, você já está condenado. Então é pela lei. Por que serve a lei então? A lei nos conduz a Cristo. Ela mostra para nós que nós somos pecadores. Essa é a função principal da lei. Como se fosse um espelho. Você olha, aí você vê o seu pecado, né? Você vê que você está sujo, está imundo, né? E você precisa de Jesus para poder lavar o seu pecado, né? Jesus é a água da vida, não é assim? Jesus é aquele que lava nós com o seu sangue, lava os nossos pecados. Então nós olhamos para a lei, o espelho, é um espelho, né? E ele mostra que somos pecador. Então, vamos dar uma olhada rapidamente aqui em Êxodo, capítulo 20, onde fala os 10 mandamentos. Está aqui, ó, Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos, que Deus deu ali para Moisés, né, no monte Sinai, não é isso? Então, Deus deu os 10 mandamentos ali. Ele começa assim, vamos ver do primeiro verso do capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, Deus tinha tirado esse povo, né, que estava aqui, né, da terra do Egito. Estava escravizado lá no Egito, tantos anos, né, por cerca de 430 anos, escravo no Egito. Aí Deus retirou esse povo, e agora esse povo está num deserto, né, rumo à terra prometida, né. Então o Senhor Deus agora, ele começa a ensinar, ele estabelece leis para que o povo que estava acostumado lá no Egito, andar do jeito que o Egito andava, né, adorando os deuses dele lá, a idolatria deles, agora eles vão ter que andar do jeito que Deus quer. Deus tirou eles lá, libertou eles da escravidão, trouxe, e agora Deus começa a estabelecer leis para que eles pudessem andar na lei de Deus, né? Então, e a lei, ela se resume, vamos dizer assim, a lei moral que Deus deu, ela está aqui, nesses 10 mandamentos aqui. Então os princípios da lei valem sim. Jesus não veio abolir a lei, não. Nós vamos ver esse texto lá na frente. Que Jesus não veio abolir. Então veja bem, veja se você infringiu algum mandamento desse aqui. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, nós não podemos ter Deus nenhum, né, outro Deus, né, diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade nos filhos, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia e milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então está aqui. Não podemos fazer imagem, não podemos adorar a imagem, não podemos prestar culto à imagem, não podemos nos prostrar diante de imagem de escultura. 2, né? O 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não podemos ficar tomando o nome do Senhor teu Deus, né? Muitas pessoas fazem piada com o nome de Deus, né? Deus tem zelo pelo nome dele. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Né? Então, se você tomar o nome de Deus em vão, como é que você toma o nome de Deus em vão? É o povo do mundo aí, né, que não crê em Deus, que não crê em nada, né, ou você fazer uma promessa e não cumprir, né, tudo isso é uma forma de tomar o nome de Deus em vão. Deus tem zelo com o seu nome, o nome de Deus é santo, e aquele que tomar o nome dele em vão vai pagar. Pode não pagar agora, mas ele paga. Pode não pagar imediatamente. Se for o caso, Deus manda pagar imediatamente, mas que virá um julgamento da parte de Deus, porque Deus zela pelo seu nome. 4, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Né? 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia, que é o sábado, o Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas.
Porque em 6 dias fez o Senhor o céu da terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então é o 4º mandamento, né? Lembrar do dia de sábado. 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, né? Temos que honrar o pai e a mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Honrar, né? Ajudar o pai, né? Ajudar a mãe, né? Não brigar com o pai, não brigar com a mãe, enfim, não falar mal do pai, da mãe, né? Tantas coisas que as pessoas fazem com o pai e a mãe, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E por último, né? Então aqui o não matarás é o 6º, não adulterarás o 7º, não furtarás o 8º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, mentira, né? Está aqui, ó, mentira. Dirás falso testemunho é mentira, né? Contra o próximo, né? Calúnia, né? Inventar coisas contra o seu próximo. E o último, 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então está aqui os 10 mandamentos, né? Será que nós infringimos algum? Uma vez só, a qualquer um desses aqui? Se nós infringirmos um deles, nós somos réu, nós somos sujeitos à morte, porque é o pecado, né? O que é o pecado? É desobedecer uma ordem de Deus, um mandamento de Deus. Desobedecer um mandamento, a consequência é o quê? Morte, né? Pode olhar lá, Deus quando criou, né, Adão e Eva, ele deu um mandamento só. Olha, dessa árvore aqui não é para você comer. Um mandamento só. E eles quebraram aquele mandamento de Deus. E por causa de quebrar um mandamento só, Deus expulsou, né, Adão e Eva do paraíso, lá do Éden, né? Perdeu a comunhão com Deus, é a morte espiritual. Então se você, ou eu, quebramos algum mandamento desse aqui, pronto, durante a nossa vida, qualquer um, nós estamos mortos, nós estamos sujeitos à segunda morte, né? Vamos morrer, vamos julgados, né? Vamos morrer. Então veja bem, aqui está Jesus pregando o arrependei-vos do pecado, né? Mas alguém poderia dizer, mas isso aí é Antigo Testamento, nós não estamos mais na época da lei. Jesus, lá em Mateus, né, 4, ou melhor, Mateus 5, né, Jesus começa, porque as pessoas estavam acusando Jesus ali, que ele estava quebrando a lei, quebrando o sábado, que ele não obedecia a lei de Deus. Por quê? Porque os homens tinham criado tradições humanas misturadas com a lei de Deus, né, com a lei do sábado. E nem é hoje, né? Hoje nós estamos, tem religiões que misturam a tradição humana, ensinamentos humanos, juntamente com a palavra de Deus, faz uma misturada e aí atender algum interesse, né, político, financeiro, enfim. Por isso que a Bíblia tem que estar do jeito que está. Nós temos que pregar a Bíblia do jeito que está. Não podemos misturar aqui coisa, né, humana, mas tem religião aí que faz isso, né? Tem religião que mistura doutrina, muda os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é aquele que está lá em Êxodo 20, não podemos mudar, nós não temos direito. É de Deus que estabeleceu. O próprio Jesus diz aqui, ó, capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 17. Jesus começa a dizer assim, ó, não cuideis que vim destruir a lei, falando da lei. E os profetas, falando dos profetas aqui, ó, Antigo Testamento. Não cuidei disso, não vim destruir a lei. Não vim abrogar, mas cumprir a lei, né? Eu não vim aqui anular, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Porque aí ele começa a ensinar as pessoas, né? O pessoal tem isso aqui como o sermão do monte, né? Sermão da montanha, Jesus ensinando. Porque em verdade, verso 18, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus cumpriu a lei. Por quê? Porque Jesus, ele veio para isso. Além de nos salvar, ele veio cumprir tudo que a lei determinava dele, que os profetas tinham profetizado a respeito de Jesus, porque toda a lei aponta para Jesus.
Toda a lei dada por Deus a Moisés apontava para Jesus, desde Gênesis assim. De Gênesis até o último profeta, sempre apontando para Jesus. As profecias, tudo se cumpriram em Jesus, até o batismo. Foi cumprido em Jesus. Jesus, ainda que não precisava ser batizado, porque não tinha necessidade, mas ele cumpriu. Cumprir todas as coisas que estavam determinadas. Falando sobre Jesus. Agora, tem pessoas que acham que Deus, você vai lá, pecou, e confessa para alguém o seu pecado, o sacerdote lá, e aí o sacerdote manda você fazer isso, fazer aquilo, e pronto, daqui a pouco está pecando de novo, aí vai no outro domingo, vai lá, torna a confessar, aí volta, peca de novo, e fica assim, achando que o arrependimento não é isso, irmãos. Nós precisamos arrepender. O arrependimento é você não querer mais pecar. Você peca, certo? Mas quando você reconhece Jesus, você não quer mais pecar. Você arrepende e se você pecar, você corre para Deus para ficar livre do pecado. É um desastre na sua vida o pecado. Quando a gente não tem Deus, a gente não tem Jesus, a gente gosta do pecado, gosta de fazer bagunça, gosta de bebedeira, ganhada, tanta coisa errada que a gente faz isso, prostituição, muita coisa errada que a gente faz aí quando a gente não tem Deus. E a gente até gosta, porque a gente está só na carne. A carne gosta dessas coisas. Mas quando a gente nasce de novo, que a gente recebe Jesus, a gente vai falar do nosso novo nascimento também aqui, nós não gostamos mais. Aquele que diz que tem Deus, tem Jesus, e continua no pecado, é mentiroso. A palavra de Deus não está nele. Tá certo? Então eu não posso, se eu dizer que tem Deus, se eu dizer que tem Jesus, continuar na minha vida de pecado, está errado. Então está dizendo aqui, o cumprimento da lei dos profetas. Então Jesus disse, eu não vim abrogar, não vim destruir, eu vim cumprir, e nada da lei cairá, nem um tio, nem um jota. Tudo será cumprido. E qualquer que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, porque os fariseus eram cumpridor da lei, os escribas eram cumpridor da lei, os zelosos pela lei, os fariseus eram dos judeus, do judaísmo, os fariseus, os saduceus, eles eram os zelosos da lei. Eles colocaram até coisas que a lei não dizia, misturou mandamentos humanos na lei. Então o tamanho, o zelo deles, pela lei de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui, se a sua justiça não exceder a deles, nós não vamos entrar no reino de Deus, não. Não vamos entrar no reino de Deus, não. Aí Jesus começa a citar as leis. Então a primeira coisa que ele faz aqui no verso 21, ele diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, lembra o mandamento que nós lemos aqui? Não matarás, está lá, nós acabamos de ler, está lá em Êxodo 20, certo? Foi dito isso lá, na lei, não foi? Mas qualquer que matar será réu de juízo. Não matou, réu de juízo, é culpado, morte, não é isso? Eu, porém, vos digo que qualquer... Aí o 22. Eu, Jesus, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar ou se irar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, racá, você é bobo, você é maluco, você é sem juízo, é isso que significa raca, essa palavra aqui, racá, ou raca, não sei, dependendo aqui da tradução da Bíblia, o acento aqui, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Chamou seu irmão de louco? Algum dia alguém de louco? Réu do fogo do inferno, da morte eterna, tá certo? E aí ele fala, portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, qualquer que seja, louvor, adoração, qualquer coisa que você for levar a Deus, de oferta, lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, reconcilia com o seu irmão primeiro, para depois você vir ofertar para mim, ofertar a Deus a sua oferta. Reconcilia depressa com ele enquanto está no caminho, enquanto está andando, enquanto está vivo nessa terra, está andando com ele, reconcilia,
Porque depois você será entregue ao juiz e aí está condenado. Então não precisa matar, não. Não precisa pegar uma arma de fogo e matar. Não precisa você dar uma facada. Você se irou, né, contra o seu irmão, você já é homicida. Jesus dizendo aqui. Então é muito mais apertado do que a lei. A lei lá você tem que matar mesmo. Se você matasse, né, você teria que ser morto. A lei dizia isso, né? Agora, aqui não. Aqui na época de Jesus, que o pessoal fala que é graça, que é mais tranquilo, irou. Se você não pedir perdão para o seu irmão, você está pecando e pecado é a morte. Né? Não cometerás adultério, verso 27 aqui ele diz, né? Está escrito lá, né? Na lei. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Já olhou para uma mulher, seu próximo? Ou para um homem casado? Olhou só, desejou, achou ele bonito, né? Teve um desejo, né, de estar com ele ou com ela. Adúltero. Adulterou. Não precisa ser o ato, né? Aqui, ó. E ele fala que isso aí, ó, é tão perigoso que Jesus chega a dizer assim, ó, é tão sério isso que, no verso 29, se o teu olho te fizer pecar, te escandalizar, você olhar e desejar, é melhor você arrancar ele. É melhor você arrancar ele, perder um dos seus olhos, do que o seu corpo inteiro ser lançado no fogo do inferno, lá no último dia lá. Lógico que não é para você arrancar, mas é para você. Deus colocou aqui para você olhar como é sério o negócio. É sério. É muito mais sério do que lá. Antes lá você tinha que deitar com a mulher, com o homem, adúltero. Aí é os dois que morriam. Apedrejado, né? Agora aqui não. Aqui é só olhar. Olhou, desejou. Né? E aí Jesus continuou falando, né? Tá certo? É sobre adultério, é sobre o divórcio. Jesus também não admite o divórcio, né? Deus não gosta do divórcio, ele odeia o divórcio, ele fala do divórcio, ele fala daquelas pessoas que juram e voltam atrás, não cumprem seus juramentos, tá certo? Jesus também fala que a gente não deve se vingar das pessoas, né? Alguém bater em você, você dá a outra face, não é literalmente, está dizendo, Jesus está dizendo que você não se vingar. Então, a pessoa bater em você, você não vai bater nela. Por quê? A justiça seria assim, né? Bateu, levou, né? Mas só que você nunca vai bater, vai devolver aquilo que você levou. Geralmente você leva um tapa, você vai querer dar 2. Não é assim? Então, e aí você dá 2, a pessoa quer dar 3 não sei. Então, aqui não é para vingar. Você levou a afronta, o tapa, a ofensa. O que você faz? Deixa na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, Deus vai fazer justiça. Né? Isso para quem crê. E ele continua falando, né? Está dizendo, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Verso 43, do capítulo 5 de Mateus. Né? Aí Jesus fala assim, está escrito isso na lei também lá. Você amar o seu próximo e aborrecer o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Né? Então aquele vizinho que fala mal de você, aquela vizinha que fala mal de você, em vez de você falar mal dela, o que você tem que fazer? Você tem que orar por ela. Né? Você tem que amar ela. Aquela pessoa que fala mal de você, que inventa calúnia de você, tem que amar também. Para não pecar. Né? E no final aqui, no 48, né, ele falando sobre a lei e a graça aqui, né, no tempo da nova aliança, fazendo um comparativo com a nova aliança, que é com Jesus, e da antiga aliança, que é a lei. No 48 ele diz assim, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, irmão, se você é filho de Deus, se você se julga filho de Deus, você tem que ser perfeito. Porque Deus é perfeito. E a lei de Deus é perfeita. Agora eu pergunto.
Quem é perfeito? Quem pode ser perfeito nessa terra? Será que eu sou perfeito? Será que... Quem é perfeito? Aqui está dizendo, sede vós perfeito. Agora eu pergunto, como Deus é perfeito? Agora com quem é que vai ser igual a Deus? Ninguém. Somente Jesus, porque Jesus cumpriu a lei, né? Como homem, né? Como ser humano na terra, ele cumpriu toda a lei. É que ele disse lá no verso 17, eu vim cumprir a lei, né? Jesus cumpriu. Então, Jesus é perfeito. É por isso que eu preciso de Jesus. É por isso que você precisa de Jesus. Mas para você ter Jesus, primeira coisa, você precisa arrepender. É o que Jesus disse em Marcos. Não é isso? Que nós lemos aqui. 1 capítulo 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Para você ter Jesus na sua vida, você precisa reconhecer que você é pecador. Eu preciso reconhecer que sou pecador, né? Que sou imundo, sujeito à morte eterna. Me arrepender de verdade. Arrepender é não querer mais fazer. Se você fumar, você não fuma mais. Se você bebia, você não bebe mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você falava mal dos outros, você não fala mais. É não fazer aquilo que ofende a Deus, aquilo que desobedece a Deus. Você não quer mais fazer, você não tem mais esse desejo no seu coração. O pecado não está aqui, ó. O pecado está aqui. Tá certo? Então você não tem mais. E isso quem faz na nossa vida, irmão, é o Espírito Santo. Por isso que você tem que primeiro se arrepender. Crer no Evangelho. Crer em Jesus. Receber o Espírito Santo. E Ele vai te ajudar a não pecar mais. É Ele que convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Está vendo porque você precisa de Jesus? Está vendo porque eu preciso de Jesus? Porque se nós não aceitar Jesus, se nós não receber Jesus, não fazer o que Jesus disse aqui, arrepender dos nossos pecados e crer no Evangelho, você vai ser condenado à segunda morte. Eu vou ser condenado à segunda morte. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem hoje? Não é questão de religião, gente. Não é questão de igreja, é questão que Jesus falou aqui, ó. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que você tem que fazer. Para você se livrar, para você não ser condenado à morte eterna, que é a segunda morte. Mais uma mensagem que eu deixo sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? Mais essas palavras que o Senhor me colocou no meu coração, me trazer aqui, e falar da necessidade de nós nos arrependermos e crermos no Evangelho. Nós temos outras, né? Depois João Batista fez assim, os profetas falavam assim do arrependimento, necessidade do arrependimento, né? João Batista falava da necessidade do arrependimento, Jesus Cristo falava, Pedro está aqui, ó, em Atos capítulo 2, Pedro fez um discurso, eu não vou ler porque não dá mais tempo, cada mensagem fica muito extensa, né? Pedro ali fazendo um discurso, fazendo uma pregação, pregou o Evangelho, as pessoas que ouviram, né? Aqui no Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 37, foram as primeiras conversões, né? Então, e ouvindo eles isto aqui, o Evangelho. Pedro pregou o Evangelho aqui, primeira vez que Pedro pregou. Pedro se encheu do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre a vida de Pedro, encheu Pedro da autoridade, de conhecimento do Evangelho, e Pedro pregou a primeira vez aqui, não é? E as pessoas que estavam ali ouviram Pedro pregar o Evangelho, né? Cheio do poder de Deus, e eles ouvindo disseram assim, compungiram-se em seu coração, ficaram compungidos, né? Coração quebrantado, arrependidos de tudo aquilo que eles tinham feito, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam ali, que faremos, varões e irmãos? Né? Verso 38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Aqui, Pedro falando de arrependimento.
né? Depois, em outro discurso de Pedro, né? Ali quando Pedro e João estavam indo para o templo, né? Deus operou através de Pedro e João um grande milagre, né? Um paralítico que estava ali à porta do templo, ele foi levantado, né? É bem conhecida essa história, né? E as pessoas começaram a olhar para Pedro, para João, como se ele tivesse feito o milagre. E Pedro, quando viu aquilo, né, as pessoas correndo para Pedro, querendo adorar Pedro, Pedro já disse para ele, verso 12, ó, capítulo 3. E quando Pedro viu isto o que? As pessoas correndo para o lado dele, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Não. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tanto tendo ele determinado que fosse solto. E aí começa a pregar o evangelho. Mas vós negaste o santo e justo, negou Jesus, matou o príncipe da vida, né? E aí começa a falar, né? Aí fala da ressurreição de Cristo, tá certo? Aí no 19 ele fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele, Deus, a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. E aí Pedro continua falando, as pessoas se arrependiam, né? E várias, né? A primeira pregação foi 3.000, depois foi 5.000 e até hoje muitas pessoas têm se convertido ao Evangelho. E você aí que não se converteu ainda, o tempo é agora. Como Jesus disse, né? O tempo está cumprido. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você assim o fizer, você será salvo, né? Jesus assumirá os seus pecados. Eu oro a Deus para que você creia no Evangelho. Creia na mensagem do Evangelho. Creia no Senhor Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Ore a Deus. Confesse os seus pecados a Deus. Não é ao homem. O homem não tem poder para perdoar pecado. Deus tem. Confesse os seus pecados a Deus, em nome de Jesus, peça perdão e receba o perdão de Deus e venha fazer parte da família de Deus e aguarde a volta de Cristo Jesus, que um dia vai voltar e está muito próximo de voltar e juntamente estaremos todos no céu um dia na eternidade. Esta é a mensagem do Evangelho. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e a sua família e fique com Deus. Em nome de Jesus.